aprimore. Para a gente poder ajudar quem está próximo da gente. Né? E para a gente começar, né, a nossa conversa, eu queria explicar um pouquinho, né, para quem está ouvindo a gente, quais são aqueles mitos, né, que a gente tem sobre o suicídio. Então, a gente tem aquela historinha, quem quer se matar, vai lá e faz. Né? E, na verdade, não é assim. Né? Então, eu queria entender um pouquinho, né, para a gente poder passar para quem está nos ouvindo, né, quais são esses mitos, o que tem que cair mesmo, né? E o que a gente tem que verificar, na verdade, o que é, como ocorre, como que é essa questão do suicídio. E daí vocês vão na dinâmica aí, quem quiser. Fica à vontade. Quem quiser levantar a mão. Você é o convidado. E daí a gente vai junto conversando. Eu acho que assim, como você mesmo falou, acho que um dos maiores mitos, assim, que é um preconceito também, de certa forma, né? É que quem quer se matar mesmo não avisa, quem quer se matar mesmo vai lá e faz, não tem uma tentativa falha, né? E eu acho que é sempre importante lembrar e frisar que, assim, a gente voltar para o mais básico da ideação suicida, que é essa pessoa que está nesse lugar, ela está em sofrimento, né? Então, ninguém tem essa certeza plena do que quer. Muitas vezes é a resposta que ela está dando ante a todas as negações de ajuda que ela recebe, né? Então, não é tão simplesmente assim, ela quer chamar atenção ou ela não quer mesmo. Porque, assim, esse querer, ele é uma resposta que vem a longo prazo, na maioria das vezes, né? E é a resposta que se dá depois de todas as outras muitas outras possibilidades serem negadas, né? Então, a gente voltar para, tipo assim, o suicida, digamos assim, né? O que pretende isso, ele é uma pessoa que está passando por uma situação que é extremamente filosófica, assim, né? Se vale a pena continuar aqui ou não. Então, não existe um padrão, o suicida se comporta assim, mas a gente consegue colocar em alguns padrões, sim, mas que aquela pessoa ela está passando por um processo e que essa é a resposta que ela está dando depois de vários nãos negados, assim, várias outras possibilidades que foi negada para ela. E uma certa dificuldade também na adaptação com a realidade, né? Tem esses mitos, por exemplo, que a gente percebe do suicídio, né? Tipo, o suicida que quer cometer mesmo suicídio, ele não fala nada para ninguém, né? Isso é uma coisa assim absurda. É como se ele não buscasse nenhuma ajuda, como né? Como se ele não estivesse falando. Porque, segredo, eu vou lá às e vezes faço. a gente não tem, a gente mesmo, né? Quem não tem ideação suicida ou alguma coisa no sentido, às vezes tem um pensamento sobre a morte. Sim. Entende? O pensamento sobre a morte é uma coisa natural de acontecer. Aliás, a gente precisa trazer esse pensamento com mais frequência para a gente poder valorizar a vida de alguma forma. Então, o que acontece? Quem não tem essa ideação com a frequência ou a intensidade que uma pessoa que tem mais essa ideação tenha, né? Vai achar isso uma banalidade, né? Ou uma banalidade, justamente talvez também não ter que enfrentar o aspecto de eu tenho um amigo ou alguém perto que está com essa ideação, então ele vai criar aí um mito, né? Ou vai se apegar a esses mitos para às vezes até não ter que enfrentar junto com um amigo essa profundidade dessa situação. Então, assim, os mitos que tem são muito para a gente, às vezes, até fugir dessas questões ou também se achar, né? Falar assim, não, é por isso, né? Qual que é a matemática dessa coisa? Como o Caio falou, não tem matemática, não tem um ponto específico, não tem uma causa específica para isso. Então, a gente vai se apegando aos mitos. Esse mito, por exemplo, que é acho que o mais famoso, né, de todos, o que quer mesmo não fala, faz. Né? Tá chamando atenção. Tá chamando atenção, né? Tá chamando atenção. Não é assim. Tem uns que vão falar
vão expressar nitidamente, outros vão dar sinais de que está acontecendo alguma coisa, que está fazendo com que a pessoa sofra, outros não, outros vão pedir socorro, muito claro, né? Vai dizer, olha, socorro, eu não sei o que fazer, eu não estou dando conta, não estou achando sentido na vida, não estou conseguindo tirar essa confusão, né? Esse emaranhamento de pensamentos e de sensações que a pessoa fica nessa situação, e ela não consegue sair desse padrão, ela está pedindo socorro. E a gente tem que entender, assim, e não julgar. Porque o que acontece? Mas você está sofrendo por isso? Né? Como se fosse, assim, minimizando a dor e talvez o motivo daquele sofrimento. Sim. Né? Tipo, não tem um porquê tá desse jeito. Né? Então, não julgar e nem minimizar essa dor, esse sofrimento que a pessoa está passando. Tem um outro mito também que eu acho bem interessante, que fala sobre homens e mulheres se expressarem da mesma maneira sobre o suicídio, né? E que não é da mesma maneira. Mulheres vão achar outros caminhos, homens outros caminhos, por uma questão de construção cultural mesmo, né? De estruturação cultural, né? Mulheres geralmente cometem o suicídio por alta dose de medicamento, né? Uso, intoxicação de algumas substâncias, né? O homem não, é enforcamento, são coisas mais pesadas, mais densas também, né? Mais agressivas de uma certa forma. Então, assim, existem várias maneiras de você cometer o suicídio, e essas maneiras vão se alinhando de acordo com a personalidade da pessoa, de acordo com a construção cultural, de acordo com o emaranhamento mesmo que essa pessoa tem dentro da própria família. Tem outro mito que a gente pode estar comentando também, que é sobre não informar ou não conversar sobre, para não dar como notícias, né, para não dar margem a mais suicídios, né? Eu acho que esse é um... E o muito importante a campanha vem por conta disso. Por quê? Porque a gente tem que informar, né? Eu acho que existe meios certos de divulgar notícias, né? Até interessante, esses dias eu vi, essa semana, eu olhei um documento, né, feito pela Setembro Amarelo, o site, e lá tinha tipo, como se fossem normas para publicidade. Como fazer essa publicidade, né? Para não dar margem a outros casos, né? Então, assim, deve ser informado, só que com cuidado, né? Então, vocês também já ouve muito, né, esse mito. Esse é um grande paradoxo, assim, porque a forma como você informa o suicídio ou espetaculariza ele, ele pode sim causar um certo aumento. Existe esse evento, né, que foi chamado de paradoxo de Werder, efeito Werder, que é o Goethe, quando lá em 1850 por aí, ele escreveu um livro sobre um romance de um rapaz, né, que se apaixona por uma moça e tal. E aí, basicamente, ele se frustra, né, leva um pé na bunda e tal. E aí ele se suicida. E aí ele conta no livro detalhadamente como ele fez. E quando é publicado esse livro, existe um grande surto de suicídio na Europa. E daí que vem o nome do efeito Werder, que era o protagonista do livro. E aí, essa questão informa a gente como que a gente pode veicular isso e como não pode. Porque quando a gente fala do suicídio, detalhando como que foi feito, falando de detalhes, criando essa imagem na nossa... O romantismo. O romantismo, né? Que voltou essa questão lá na série lá, Os 12 Porquês, né? Que novamente fala dos detalhes e novamente causou um novo surto, assim, né? De coletivo de suicídio. Então, quando a gente fala sobre detalhes, sobre como ele fez, como ele planejou, e romantiza isso numa série ou num livro, isso sim pode causar um contágio. Sim. Né? Então, a forma melhor da gente fazer isso é evitando falar a forma, falando, sempre dando o pendor mais valorizando a vida e não falando,
romantizando a morte, assim, né? Sempre no intuito muito claro do que a gente quer quando a gente informa isso. Acho que essa que é a questão. O que a gente quer, né? Porque quando a gente, sei lá, vamos falar do 12 Porquês, por exemplo, da série. É uma série que, dentre outras coisas, busca pessoas para assistir, né? Sim. Então, assim, como que a gente vai usar... É mais mercadológico do que informativo, né? Exatamente. 13 porquês. 13 porquês, isso. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre consciente do que a gente quer quando a gente vai falar sobre suicídio. E o que a gente tem que querer é a prevenção dele. E não simplesmente, né, tipo... Eu acho que talvez isso aconteça, é um achismo, tá? Isso Achismo. aí já vou colocar aqui, pontuar meu achismo. Os dados. Tá bom? Não tem dado, é só um desenho que acabou de me vir aqui. Porque assim, quando você tem essas informações detalhadas, você talvez desenha para a pessoa que está assistindo a sensação que ela não está sabendo nomear. Entende? Eu não estou sabendo nomear que esse meu desejo é um desejo de morte. E aí quando eu assisto uma coisa que me dá todos esses detalhes, aí era isso. Entendi. Entende? Era isso, e aí agora eu consigo nomear isso e efetivar. E a como se passasse por concreto. Como se passasse por concreto. Porque aí o que acontece? A gente faz, né, a ideia do Setembro Amarelo é uma ideia mais para que a pessoa, antes de delinear isso, ela possa buscar uma ajuda para que ela saia da confusão, né, desse mix de pensamentos que estão efusivamente deturpando as emoções dessa pessoa, né? Muitas vezes o suicídio é cometido, e eu acho que esse é um grande engano, as pessoas acham que o suicídio às vezes é cometido por pessoas ignorantes, e eu acho extremamente contrário. As pessoas são tão inteligentes que elas chegam num momento de alta racionalização que elas não conseguem achar o sentido da vida. Porque o sentido ele é muito particular. Sim. Ele não é um sentido... abstrato, né? É muito abstrato, é transcendente, é particular, é sujeito, né? Não é de uma realidade como um todo. Então, quando você racionaliza demais, você traz isso para um mundo, para um aspecto que você não tem mais sentido. Né? Então, ouvindo... Aprimore.